5 travas para um futuro brilhante. Lance suas sementes. No livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 diz: E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Muitas pessoas plantam coisas e preparam um futuro de paz. Outras, não. Toda semeadura leva um tempo para ser colhida, e isto não ocorre de um dia para o outro. Não sei, meu irmão, minha irmã, como está a sua vida hoje, mas muitas pessoas vivem hoje colhendo maus frutos do que elas plantaram anos atrás. Agora, se você anos atrás estava junto de Deus e hoje não está mais, Deus não vai cancelar a sua colheita, que é um direito seu, pelo fato de hoje você estar agindo de maneira errada. O problema é o seu futuro. Hoje, as sementes que estão caindo no chão estão criando um futuro para a sua vida. Não pense que pelo fato de você estar cometendo um erro hoje, amanhã, no outro dia, você irá colher. Não é assim que funciona. A Bíblia está debaixo da lei do plantar e colher, a lei de semeadura. E como toda plantação existe a regra do tempo, muitas coisas que colhemos hoje são coisas que plantamos anos atrás. Agora, como será o futuro? O futuro será como você vai estar daqui 5 a 10 anos. E quem não tem visão de futuro, não tem a mínima ideia do que plantar agora. Quem sabe programar seu futuro, quem sabe ver o seu futuro, toma atitudes totalmente contrárias de quem não enxergou nada ainda. Hoje, vamos falar sobre 5 coisas que poderão atingir a sua vida, 5 travas que poderão travar o seu futuro, caso você não as combata hoje. As 5 travas são a dor, a dúvida, a ignorância, o desequilíbrio emocional e estar no mesmo barco com a pessoa errada. Deus colocou o poder de decisão em nossas mãos para que pudéssemos construir, segundo a vontade dele, o nosso futuro. Só que quando começamos uma construção, sempre surgem as obstruções, os impedimentos, as coisas que travam a obra. O inimigo investe o máximo possível em colocar travas no que está para acontecer, visando travar o seu caminho para o futuro. Vamos falar de cada trava individualmente. A primeira, a dor. A trava clássica de um ser humano é a dor. E o inimigo investe muito na dor. É uma estratégia clássica dele. O inimigo não tem pressa. Então ele começa a investir desde a infância para que as dores virem traumas e os traumas paralisem totalmente o seu futuro. Os traumas são travas que impedem de você passar a porta para o futuro. Talvez cada um de vocês tenha uma dor para contar. A dor é a trava clássica do inimigo para impedir que você abra a porta do seu futuro. Você precisa identificar a sua dor, refletir quais são as dores que atingem a sua vida, que impedem seu futuro de acontecer. Precisamos identificar as estratégias do inimigo, pois podemos estar virando a chave e a porta não está abrindo. As travas só vão cair se elas forem identificadas. Quando a trava da dor for identificada na sua vida, você poderá começar a combater isso de uma forma mais focada. O problema da dor é que a partir do momento que você não a trata, não tirando ela de você, ela vai se enraizando e ficando mais profunda,
impedindo que você desfrute dos dias bons. A segunda trava é a dúvida. A dor é uma trava na porta do seu futuro. E às vezes, quando você retira essa trava, você encontra uma outra chamada dúvida. A dúvida é o maior inimigo da fé. Onde a dúvida se encontra, a fé não pode estar. Onde a fé chega, a dúvida vai embora. Logo, acreditar, ou seja, não duvidar, é o primeiro degrau da escada da fé. O apóstolo Tiago vai dizer em Tiago capítulo 1, versículo 6: Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Ou seja, a dúvida faz você se tornar uma pessoa inconstante. O inimigo conhece a palavra e ele sabe que se ele plantar uma semente de dúvida em você, ele já travou totalmente o seu futuro. Todas as nossas conquistas, obrigatoriamente, serão conquistadas pela fé. E a administração disso será realizada com a sabedoria. A fé é uma chave que abre as portas para o seu futuro. Porém, onde há dúvida, não pode ter fé. E o inimigo, sabendo desse simples cálculo, busca estratégias para que a dúvida entre em seu coração. E aí, meu irmão, minha irmã, quando juntar a dúvida com a dor, já era. A terceira trava: ignorância. Mais do que a dor, mais do que a dúvida, o que mais temos sofrido atualmente é de ignorância. A ignorância sempre vai tentar te cegar, principalmente nos dias que você precisa estar de olhos abertos. As pessoas hoje em dia, devido às facilidades que a tecnologia oferece, buscam distrações em vez de buscar conhecimento. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: O meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas querem tudo mastigado, querem que as coisas caiam do céu e não querem pagar o preço para conquistar seus sonhos. Analise a sua vida hoje e veja se verdadeiramente você tem buscado conhecimento para colher no seu futuro. A quarta trava: desequilíbrio emocional. Se você reparar, esses pontos estão todos ligados uns aos outros. O desequilíbrio emocional é mais ou menos a junção de todos esses pontos, fazendo que você entregue o controle da sua vida ao mundo externo. E o que é desequilíbrio emocional? É quando você perdeu a liderança interior e qualquer coisa externa tem o poder de tocar em você, ferir e desequilibrar. Se você está desequilibrado emocionalmente, você verdadeiramente não está devidamente conectado a Deus. Porque se você está em conexão com os céus, nada que vem de fora tem o poder de mudar o que já está dentro. A Bíblia vai dizer que maior é o que está dentro do que está lá fora. Por exemplo, uma crítica, uma ameaça, são coisas que vêm de fora. A dúvida é algo que vem de dentro. Repare uma coisa, que se você der margem a alguém, a alguma pessoa, isso vai te explodir. Mas se você não abrir os olhos, você vai se implodir. Você corre o risco estando com você mesmo. Você corre o risco estando com outras pessoas. Ou seja, sozinho você implode, com outros você explode. O externo afeta a sua vida da mesma forma. E se o seu interior não tiver ajustado, vai afetá-lo também. Agora eu vou te falar algo incrível. Quando a Bíblia diz que nós vivemos em Cristo e Cristo vive em nós, claro,
se você acreditar verdadeiramente nisso. Você consegue combater tudo isso imediatamente. Ele percebeu que se nós tentássemos viver a vida do jeito que quiséssemos, iríamos afundar. Então ele pagou um sacrifício pela nossa ignorância. Foi uma estratégia divina para que você não ficasse na mão do seu interior e nem nas coisas exteriores. O desequilíbrio emocional é a junção de tudo o que falamos até agora e hoje em dia acaba derrubando muitas pessoas. Para entendermos mais sobre desequilíbrio emocional, iremos entrar um pouco na vida de Jonas. No livro de Jonas, capítulo 4, versículo 1 diz: Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. O profeta Jonas ficou irado pelo fato de Deus ter salvado uma cidade. Quando Deus salvou Nínive, ele ficou irado. Como que um profeta pode ficar totalmente irado porque Deus faz um bem? É porque, mais do que a vontade de Deus, ele estava com raiva das pessoas que viviam em Nínive. Quando você é desequilibrado emocionalmente e coloca sua raiva, suas emoções, seu ódio na frente da vontade de Deus, ainda que seja ungido profeta, ainda que Deus tenha confiado coisas muito valiosas em suas mãos, você pode estragar tudo pelo desequilíbrio emocional, porque você sempre colocará suas emoções na frente das decisões divinas. Você vai preferir escutar a voz do seu eu do que a voz do Espírito Santo. Vamos continuar a passagem. No capítulo 4, versículos 2 e 3 diz assim: Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis? Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas aqui, ele revela que ele tinha patologias clínicas, porque as emoções dele estavam tão afloradas que ele estava com raiva de Deus, porque Deus salvou um povo que ele queria que morresse. Mas repare que Deus vai agir como Deus bom, paciente, amoroso que ele é, e vai fazer uma sessão de psicologia com Jonas. Deus é misericordioso, realmente ele é tardio em se irar. Se fôssemos nós humanos, ficaríamos irados com Jonas pela atitude dele. Mas Deus não. Deus vê todo o seu erro e sua ignorância e fala com Jonas de forma mansa. Olha o que diz em Jonas 4, versículos de 4 a 8. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Jonas aqui se mostra completamente bipolar e desequilibrado mentalmente. Em um dia pede a sua morte, em outro se alegra e novamente pede a sua morte. Ou seja, quando as coisas não saem do jeito que o bipolar quer, ele amaldiçoa Deus, ele pede a morte, ele deseja o mal.
Entenda, nem toda pessoa que feriu você era uma pessoa que servia ao inimigo. Às vezes essa pessoa até pertencia a Deus, mas era uma pessoa desequilibrada, bipolar. Desequilíbrio emocional é o que mais trava o seu futuro. Coloca um cadeado enorme na porta que daria acesso às promessas de Deus para a sua vida. Olha o que diz em Jonas, capítulo 4, versículo 9. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Jonas continua discutindo com Deus e pede a morte pela terceira vez em um capítulo. Repare que não estamos falando de um inimigo de Deus. Estamos falando de um profeta, um escolhido por Deus. Olha o que diz nos versículos 10 e 11. Mas o Senhor disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Aqui, Deus deixa claro para Jonas. Como é que ele pôde perdoar a raiva de Jonas e matar as pessoas de Nínive? Deus sabia o porquê aquela cidade tinha se tornado uma cidade má. Nínive era uma cidade que vinha cometendo atrocidades e as impurezas que lá aconteciam tinham chegado até o Senhor. Então Deus mandou Jonas avisar sobre a condenação daquela cidade. Um dos grandes atributos de Deus é a misericórdia. Deus é tão misericordioso que antes da condenação ele faz um filtro. Ele olha o seu passado, coisa que o ser humano não vê. Ele olha as tuas motivações, coisa que o ser humano não vê. Ele olha o teu coração, coisa que o ser humano não vê. Ele entende o porquê que você está cometendo aqueles erros, coisa que o ser humano não quer saber. Analisando isso, Deus entende que a ignorância feriu aquele povo. Então não havia que castigar um povo que não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Se você identificar aquilo que está travando o seu futuro hoje, você dará um grande passo rumo à sua cura, porque a dor não vai ser mais uma opção para você. Deus é especialista em usar a dor a seu favor. Deus nunca desperdiça uma dor. Toda dor na Bíblia foi usada a favor de Deus. Deus usou a dor de José para colocar ele no trono. Deus usou a dor de Jó para fortalecer a fé dele. Quanto a Jó, não tem uma explicação do porquê Jó passou pelo que ele passou. Jó era um homem rico, bem-sucedido, bom e temente a Deus. Mas ele não entrou na Bíblia por causa disso. Ele só entrou na Bíblia porque ele superou a dor e venceu. Chegou o tempo que a dor, a dúvida, a ignorância e o desequilíbrio emocional não vão mais travar o nosso futuro. A quinta trava: estar no mesmo barco com a pessoa errada. Quem está no barco com a pessoa errada, quem está no lugar com a pessoa errada, irá afundar junto. Tome cuidado com o barco que você entra, porque ele pode não chegar no futuro. Ele pode não chegar no destino final, porque você pode estar com pessoas erradas dentro dele. Em qualquer lugar que você entre, certifique-se se ali não tem nenhuma pessoa que vai travar o seu futuro, porque as coisas vão se agitar, o barco vai balançar por um problema que muitas vezes não é seu, mas você entrou nele. Por vezes caminhamos no impulso da carne e na emoção e acabamos afundando junto com as pessoas com as quais escolhemos andar e não deveriam fazer parte do nosso destino. Identifique o que paralisa o seu futuro
Saiba separar as sementes boas e ruins, para que suas colheitas sejam somente colheitas boas. Que esta mensagem tenha falado ao seu coração. Um futuro brilhante espera por você. Elimine os impeditivos e siga rumo ao melhor de Deus para a sua vida. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muitas pessoas que oram comigo agora encontram-se aprisionadas em suas dores, em sua dúvida, em sua ignorância, totalmente desequilibradas emocionalmente. E outras estão envolvidas com pessoas erradas que não cabem em seu futuro. Senhor, que essa mensagem seja um despertar na vida de cada um deles, Pai. Que o seu Santo Espírito alerte essas vidas, para que eles saibam verdadeiramente que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.